Estaremos falando um pouco sobre a situação em que nós estamos vivendo hoje, nesse contexto de eleição para presidente, principalmente agora no segundo turno. E aqui, hoje, eu vou estar falando um pouco sobre por que o voto deve ser secreto e não pode ser impresso. Vamos falar também sobre o voto de cabresto que havia antigamente e pode estar acontecendo hoje, o que não deve acontecer. Vamos falar também um pouco sobre por que a bandeira do PT é vermelha. Vamos falar também sobre a carta pública ao povo evangélico, uma carta que ele mostrou a respeito da liberdade de expressão religiosa, da liberdade religiosa. Vamos falar também um pouco da semelhança que está acontecendo hoje sobre a Revolução Comunista que houve em 1964. Mais ou menos assim, alguma coisa que está parecendo hoje que seria mais ou menos semelhante ao que aconteceu na Revolução de 1964 durante a Revolução Comunista. Também vamos falar um pouco sobre a semelhança e o que tem a ver a Marcha da Família com Deus pela Liberdade que aconteceu. Que semelhança tem com o povo evangélico de hoje? Que não é a mesma coisa, mas tem alguma semelhança. E falar quais são os motivos por que antigamente eu votava no PT e hoje eu não voto mais. É um ditado popular que fala assim: se alguém te enganar uma vez, a culpa é de quem te enganou. Mas se você, sabendo que a pessoa te enganou, e você se deixar enganar outra vez, a culpa já não é mais daquela pessoa que te enganou, mas é sua. Porque você sabia que a pessoa ia te enganar e você permitiu que fosse enganado. Se o PT me enganou uma vez, porque eu não sabia que ele ia me enganar, a culpa é do PT que me enganou. Mas já que eu estou sabendo que ele já me enganou uma vez, a culpa é minha hoje se eu deixar que ele me engane de novo. Então nós não temos que ficar apavorados, perplexos com muita coisa que está acontecendo no mundo, porque o próprio Jesus falou: quando essas coisas estiverem acontecendo, sabei que está próximo o reino de Deus. Para quem é evangélico, estuda a Bíblia, ele já foi anteriormente avisado por Jesus que haveria de acontecer guerras, fomes em vários lugares, como nós estamos vendo aí a Venezuela fugindo para cá por causa de fome, guerras em vários lugares, e o que está acontecendo hoje. Então, como diz a Bíblia, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu comecei a desconfiar dos candidatos do PT desde quando, aqui em Vitória da Conquista, em nossa cidade, nós pedimos o apoio de alguns candidatos. Eles nos prometeram que se eles ganhassem a eleição, eles iriam nos ajudar na associação de fotógrafos, que é a Asrefoc. Então, naquela época, os candidatos do PT aqui da nossa cidade, eles nos convidaram para participar das plenárias para a discussão do governo durante a apresentação da Agenda 21. Nos convidou também para a gente votar no partido deles
E nós aproveitamos para pedir para eles, se eles ganhassem, eles fazessem para nós uma sede comunitária, para que os fotógrafos pudessem ter um espaço seu ali para eles fazer suas exposições de fotografias, pegar serviços, entendeu? Para o povo ver nosso trabalho. Era como se fosse uma vitrine daquilo que é o nosso trabalho, como acontece com o GEP e outros setores aí dos trabalhadores. Muito bem. Falou tudo bem, aí ficou tudo certo. Se eles ganhassem a eleição, eles iriam nos ajudar e iria nos dar essa sede gratuita assim, isenta de aluguel, num espaço ali chamado Glauber Rocha, que ainda não estava pronto ainda quando a gente pediu. Aí nós participamos de uma sessão, uma plenária, e naquela sessão lá na Câmara dos Vereadores foi aprovado por unanimidade que a prefeitura poderia construir para nós ou nos dar um espaço para a associação fazer um estúdio, né? E ter um estúdio comunitário. Tudo bem. Só que quando eles ganharam a eleição, passados alguns dias, a gente foi lá requerer, né, aquilo que eles tinham votado que ia fazer para a gente, inclusive já tinha sido aprovado na Câmara. Eles falaram que estava sem verba. A primeira desculpa foi que estava sem verba e estava aguardando uma sobra de outro projeto, que às vezes sobrasse de outro projeto, para poder construir a sede para nós montar o nosso estúdio comunitário. Aí aguardamos durante 2 anos, não foi. Aconteceu que um candidato saiu do governo e entrou outro. E aí nós fomos lá de novo cobrar desse outro candidato que ganhou, só que ele não nos concedeu a prometida sede. E a partir daí, a gente começou a ficar interrogando, né? Será que todas essas promessas que os candidatos do PT fazem em ocasião de política, será que não seria a mesma coisa como aconteceu conosco aqui em relação à sede para a gente montar o estúdio fotográfico dos fotógrafos? Então isso ficou na nossa cabeça e eu comecei a procurar saber se realmente aquilo que eles prometem seriam verdade ou se estariam só fazendo promessa que não vão cumprir. Chegaram até alguém dizer que não poderia porque seria compra de votos. Mas só que eles falaram isso depois de 3 anos depois que havia prometido. Se era compra de voto, então tinha que falar, era antes da gente votar e não depois que a gente votou e depois que eles ganharam, entendeu? Então isso me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha. Aí eu comecei a desconfiar. Aí eu fui procurar estudar um pouco sobre o que significa a política e por que eles fazem tantas promessas antes das eleições, mas não cumprem. Aí eu comecei a estudar sobre os partidos. Eu fui investigar por que a bandeira do PT é vermelha e tem aquela estrelinha. Pesquisando sobre o Partido Comunista da Coreia do Norte, eu fui identificar que a bandeira do partido que apoia o comunismo aqui no Brasil é parecida, é idêntica. Tem pouquíssima diferença da bandeira comunista do partido da Coreia do Norte. Outra coisa que me deixou também desconfiado foi quanto ao nome do Partido dos Trabalhadores. Porque na Coreia do Norte só tem um partido e só tem um candidato. E todos são obrigados a votar através desse único partido e votar num único candidato. E coincidentemente, o nome do partido lá da Coreia do Sul, da Coreia do Norte comunista, é o mesmo nome do PT aqui do Brasil, Partido dos Trabalhadores. Falei, a bandeira, estão imitando a bandeira, com a mesma estrelinha. O nome do partido é o mesmo. Então, eu fiquei pensando, por que eles estão imitando a bandeira de um partido comunista? Outra coisa que eu fui procurar entender
foi porque os governos do PT, quando estavam no governo, por que eles mandavam ajuda financeira para vários governos fora, em outros países, como no caso da Venezuela, Cuba, diversos outros países aí, que defendem o comunismo. Aí eu fiquei na dúvida que esse auxílio que o governo manda lá para fora, para os países, para ajudar os seus colegas comunistas, se estivesse sendo aplicado aqui no Brasil, teria construído muitos hospitais, muitas escolas, muitas creches, muitas rodovias, como acontece com trabalhos que começaram a fazer, mas ficou parado, porque comeram o dinheiro ou desviaram para outros países para ajudar os seus colegas lá, mas deixaram o nosso país aqui na necessidade. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando assim, por que no Brasil, com tantos médicos precisando de emprego, o governo do PT foi buscar médico lá fora, em Cuba, e o pior é que cada médico que recebia o salário, 80%, cerca de 80% ou 70% do salário que ele ganhava, tinha que ir lá para o país, seu país de origem. Os médicos cubanos, quando estavam aqui no Brasil, o salário que eles ganhavam aqui no Brasil não era gasto aqui no Brasil para aumentar a economia do nosso país, mas ia lá para Cuba, no seu país de origem. Por quê? Porque o sistema ditatorial do comunismo lá em Cuba, a pessoa não é dono de si. O governo é dono da pessoa e a pessoa trabalha para o governo. Então tudo que a pessoa ganha, uma parte, vai para o governo, porque a pessoa não é dono de si. O governo é que é dono da pessoa. Aí eu fui entender que era por isso que o dinheiro que os médicos ganhavam, os médicos de Cuba ganhavam, tinha que ser repartido não, mais da metade ia tudo para o governo, para ajudar o governo lá de Cuba. Então isso foi mais um motivo que me esfriou e me desanimou a continuar votando no PT, porque de início eu votei no candidato Lula, gostei muito dele, ele fez muita coisa boa que eu gostei. A gente não pode esquecer o que ele fez de bom, né? Porque foi muita coisa que ele fez de bom. Só que essas coisas que mostram que estão aliados com um governo que não é democrático, estão aliados com amizade com um governo que é ditador, então isso aí nos faz lembrar da época em que, em 1964, aquele candidato que era parecido com Lula hoje, né? Que ele defendia o comunismo, mas estava no Brasil e era presidente do Brasil, né? Que foi o João Goulart. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, em 1964, houve uma revolução. Porque o Jango, para ganhar a política, ele fez a mesma coisa que o Lula está fazendo hoje. Oferecia benefícios para os trabalhadores, né? Igualdade social e tal e tal. Aí depois que ele já estava no poder, que já estava governando, aí o que ele fez? Ele tentou implantar um regime parecido com o mesmo regime comunista, né? Ditatorial. E dentre essas coisas que ele fez um comício e muitos trabalhadores lá, juntou muitas pessoas lá, ele fez um discurso e queria implantar um regime em que aqueles donos de empresas grandes teriam que entregar tudo para o governo. Aquelas fábricas, aquelas lojas grandes, assim como essas que é da Havan aqui, como esse supermercado do Max, essas grandes lojas, teriam que devolver tudo para o governo e agora eles passariam a ser empregados do governo. Então o Jango fez esse comício e declarou que ia fazer isso, né? Isso foi em 1964, foi no mês de março de 1964. Aí eu fiquei pensando assim, mas será que quando o governo de Lula entrar e ele já estiver governando, será que ele não vai fazer a mesma coisa que João Goulart tentou fazer? Porque no comício, que foi no dia
13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, havia cerca de mais de 2.000 pessoas para ouvir o discurso do presidente João Goulart. Era João Goulart e o Leonel Brizola. Nessa época eu tinha cerca de 16 para 17 anos. Aí eu vi aquela turbulência toda e eu ficava sem saber que problema é esse, que negócio é esse, revolução, o quê? É golpe, não sei o quê. Aí eu fui entender como o que está acontecendo hoje é mais ou menos parecido, não é igual, mas é mais ou menos parecido com aquela situação vivida em março de 1964. E na época havia informação de que os comunistas realizavam um atentado e culparam os militares. Quer dizer, eles fizeram um golpe e aí colocou a culpa nos militares. Então, para você que quer estudar um pouquinho, pesquise sobre isso, para você vai ver. Porque eu tinha mais ou menos uma dúvida. Por que os petistas e esses candidatos da esquerda, por que eles têm assim tanta mágoa dos militares, né? Aí quando eu fui pesquisar, eu descobri foi por isso, foi porque quando eles estavam querendo implantar aquele governo ditatorial de tomar as fábricas, de tomar as fazendas dos fazendeiros, de tomar as casas de quem tivesse mais de uma casa, né? Para deixar para os inquilinos, para igualar as classes sociais, para ficar todo mundo nivelado, né? Para não haver nem rico nem pobre, ser tudo igual. O projeto era isso. Como a nossa Constituição não permite isso, o que o Exército fez? O Exército, por força de uma multidão de pessoas, que no caso foi promovido pela a marcha da família com Deus pela liberdade. Então uma multidão de pessoas, como acontece hoje nessa marcha para Cristo, naquela época foi a marcha da família com Cristo pela liberdade. Então esse povo tudo unido pressionou o exército para que o exército não deixasse aquele regime comunista entrar. Mas aí eu fui pesquisar direitinho em livros, nas bibliotecas, fui descobrir qual foi a razão por que os militares fizeram a revolução que hoje os pessoal que é a favor do comunismo, eles falam que foi um golpe de Estado dado pelo exército. Por isso que eles têm raiva hoje das Forças Armadas. É porque eles acham que se eles entrar, as Forças Armadas vai fazer o mesmo que fez lá na época de 64, e aí se instala um governo militar, um governo, digamos assim, ditatorial. Mas aí eu descobri que não foi o golpe, não foi do exército, o golpe não foi das Forças Armadas. As Forças Armadas interveio para que o comunismo não implantasse o mesmo regime que é lá nos países de Cuba, né, da Venezuela, lá da China, por causa que a nossa Constituição não permite. Outra coisa também que nos deixa desconfiado e causou um motivo para mim não votar mais no PT é a chamada hipocrisia que a gente vê em algumas mentiras. Como por exemplo, essa coisa de dizer que foi o exército, que seria as Forças Armadas que implantou um golpe, não é verdade. Quem implantou o golpe foi o Partido Comunista, que queria governar o Brasil e tomar as empresas, tomar as fazendas e tomar as casas de quem tivesse mais de uma casa, entendeu? E hoje a gente vê alguma semelhança com aquilo que aconteceu lá em 1964, porque quando a gente vê o MST apoiado pelo partido PT invadindo fazenda, né, para tomar os pedaços de terra dos fazendeiros, como acontecia no governo do PT, durante o governo de Lula e da presidenta Dilma, que eu tenho muita consideração por ela e por Lula também, porque eles me beneficiaram em alguma coisa também. A gente tem que reconhecer, né, o que fizeram de bom. Não é só mostrar o que foi bom, eles fizeram coisa boa. Então eu me lembro que sai aquele grupo, tudo com as foices, vestida com as camisas vermelhas e umas bandeiras vermelhas, e chegava assim num terreno, ia chegando, invadindo tudo e fazendo casa, e deixava só um pedacinho lá pro dono da fazenda, e aquela parte que não estava sendo cultivada, eles invadiam tudo. A mesma coisa como
João Goulart determinou lá no governo da Revolução de 1964. Então eu fui comparar uma coisa com a outra, dando que o estilo de governo do PT, o estilo de governo comunista, é parecido mais ou menos com aquilo que aconteceu lá com o Jânio Quadros na época da Revolução de 1964. Outra coisa que eu vejo que é hipocrisia e que é mentira é quanto essa carta que saiu agora, ultimamente, falando sobre a carta ao povo evangélico. E nessa carta ao povo evangélico, ele diz que foi ele quem criou a lei, veja bem, da liberdade religiosa. Mas ele só criou essa lei, ele só assinou realmente aquela lei, porque ele foi, pessoas do movimento evangélico pediu para fazer com base na lei da Constituição de 1988. Como nós sabemos, a Constituição Federal, no artigo 5º, ela ali estabelece a liberdade religiosa. Você pode pesquisar lá na Constituição Brasileira, é o artigo 5º, a partir do inciso 6, ali começa a estipular a liberdade religiosa. Mas o que Lula fez? Para poder furtar um pouco dessa verdade, aí ele criou essa carta, mas só que a primeira lei de liberdade religiosa aconteceu em 1800 e foi naquela Constituição que foi garantida há muito tempo, uma coisa que já existia, ele dizer que foi ele que fez. Porque realmente a Marcha para Jesus aconteceu durante o governo do PT. Mas porque os evangélicos sabiam dessa liberdade religiosa, foi lá e pediu, aí eles liberaram para fazer a Marcha para Jesus. Mas, de lá para cá, o único presidente da República que participou de uma Marcha para Jesus, do povo evangélico, só foi o único que foi esse agora, esse agora que está sendo candidato para presidente, né? O Jair. Mas Lula diz que foi ele que assinou a lei permitindo a Marcha para Jesus, mas ele mesmo nunca foi. Ele fala que o povo está mentindo. Aliás, outra coisa também que eu fui observar e vi que é hipocrisia, é porque eles dizem que o povo evangélico mente, que os pastores evangélicos mentem quando dizem que o PT perseguiu os evangélicos. Está dizendo que o PT nunca perseguiu os evangélicos. Mas aí eu fui observar e procurar por que os evangélicos falam que o partido do PT prejudica e persegue o povo evangélico. Aí eu me lembrei daquela PL, a PL 122, em que foi apresentado pelos partidos do PSOL e do PT, foi apresentado um projeto para criminalizar quem não aceitasse e quem não concordasse com o casamento gay e com a homossexualidade. Então se fizeram um projeto muito bem elaborado, levaram esse projeto para a Câmara dos Deputados, os deputados, a bancada evangélica que estava lá, jogou duro. A bancada evangélica falou assim, não, mas isso aqui vai prejudicar os pastores, vai prejudicar os padres, porque tinha nesse projeto, dessa PL 122, tinha um parágrafo lá em que o texto dizia o seguinte, que se os pastores não respeitassem a vontade dos gays, não respeitassem a homossexualidade dos gays e não fizessem os casamentos dos gays, eles seriam enquadrados nessa lei que penaliza e criminaliza a homofobia. A bancada evangélica lá no Congresso Nacional jogou duro, falou não, isso aí fere a Constituição brasileira que garante a liberdade religiosa. Aí jogou duro, aí eles tiraram essa parte do projeto, né? E não conseguiu aprovar o projeto do jeito que estava, mas conseguiu aprovar o casamento homossexual, o casamento gay, né?
homem com homem, mulher com mulher. Só que a Bíblia, que os evangélicos respeitam e obedecem, lá na Bíblia, lá fala, em Deuteronômio, fala para o homem não se deitar com o homem como se fosse mulher. Quer dizer, em outras palavras, querendo dizer assim, para o homem não ser homossexual. Mas com essa lei, que obriga a todos a respeitar, os evangélicos teriam que desobedecer a Deus, teriam que desobedecer a palavra de Deus, que é a Bíblia, para poder obedecer essa lei que criminaliza a homofobia. Os evangélicos jogaram duro. O povo, a bancada evangélica, jogou duro e falou, não, isso aí vai atrapalhar a nossa liberdade religiosa. Então, por isso que ficou na mente do povo evangélico que os partidos do PT perseguem os evangélicos, porque eles queriam implantar uma lei que anularia um mandamento de Deus para poder obedecer um mandamento dessa lei contra a homofobia, né? Porque o povo evangélico, eles não perseguem os homossexuais. O que nós fazemos, o que o povo evangélico faz, não é condenar a pessoa. Porque Jesus falou assim, porque o Pai me enviou ao mundo não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus falou que assim como Deus enviou ele para salvar o mundo e para livrar o mundo da condenação, assim também ele nos enviou. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus foi lá para o céu, mas nós ficamos no lugar dele não para condenar quem já está condenado, porque Jesus disse, aquele que não crê no Filho de Deus e não obedece as palavras do Filho de Deus, já está condenado. Então nós não podemos condenar uma coisa que já está condenado. Que o homossexual que desobedece a palavra de Deus, não crê na palavra de Deus, Jesus está dizendo que ele já está condenado, então não precisa mais condenar. Então a nossa função não é condenar os homossexuais, nem matar, nem perseguir, nem maltratar. A nossa missão é livrar eles da condenação, assim como Jesus livrou a mulher adúltera de ser apedrejada, né? Que o próprio Jesus falou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. A mesma coisa nós falamos para os homossexuais, os gays, nós falamos a mesma coisa, nós também não condenamos você, mas nós queremos livrar você da condenação que esse pecado traz para vocês. Alguém poderia dizer assim, mas a Bíblia também fala que para o homem não fazer a barba. A Bíblia também fala para não vestir roupa de duas cores. E muita gente veste. Então, se vocês desobedecem à Bíblia, nós também poderíamos desobedecer. Que nenhum falou para mim assim, ó, a Bíblia também proíbe fazer imagem de escultura, mas a Igreja Católica vai, faz e adora. E agora? Quer dizer, abriu-se um precedente. Mas acontece que na mesma Bíblia que fala para não deitar homem com homem como se fosse mulher, na mesma Bíblia que condena fazer imagem e condena fazer a barba, né, e usar roupa de duas cores, nessa mesma Bíblia está proibindo matar, está proibindo roubar, está proibindo adulterar, está proibindo mentir. São cerca de... Só os 10 mandamentos são 10. Mas além desses 10 mandamentos, tem mais de 2.000 e tantos outros mandamentos, os mandamentos no Novo Testamento, que aí, se você desobedecer um, aí os outros também vão querer desobedecer. Fala assim, não, já que vocês quebraram o precedente, e aí desobedece um mandamento, nós também podemos matar e roubar, porque também está escrito na Bíblia lá para não matar e roubar. Mas já que vocês desobedecem, né, com a homossexualidade que a Bíblia proíbe, nós também temos o direito de roubar e matar. Então como é que vai ficar? Você vai abrir o precedente, mas um erro não justifica outro erro. E aí quando fala que o povo evangélico é contra os homossexuais e contra o casamento homossexual, é por isso, é porque a mesma Bíblia que condena a homossexualidade, ela também condena matar e roubar. E nós não queremos a morte
dos gays, nem a morte dos homossexuais. Surgiu, né, uma falsa informação de que o Partido dos Trabalhadores nunca ofendeu e nunca fez mal nenhum para o povo evangélico, mas ia fazer. Só não fez porque a bancada evangélica jogou duro. Por quê? Se fosse aprovada a lei do jeito que estava, os pastores hoje eram obrigados a fazer o casamento gay e desobedecer a Bíblia. Os padres eram obrigados a fazer o casamento gay e desobedecer a Deus. É por causa disso que o povo evangélico fala que o partido prejudica, o partido é contra os evangélicos. Porque eles querem implantar leis que contraria a nossa obediência a Deus para poder obedecer a eles. Aí não pode. Agora, o que é certo, a gente tem que falar, né? Porque se a gente não explicar o motivo de cada coisa, aí parece que a mentira toma conta. Porque da mesma forma que eles falam que o Partido dos Trabalhadores não prejudica a igreja, aí da mesma forma eles falam também que foi eles que fizeram a lei de liberdade religiosa, quando não foi. Foi a Constituição Federal que no artigo 5º já estipula essa liberdade religiosa. E não foi agora não, no governo de Lula não, foi muito antes. Foi muito antes. Então, se eles falam que o golpe, se eles falam essa mentira dizendo que o golpe foi aplicado pelo Exército e pelas Forças Armadas, quando na verdade foram eles que fizeram o golpe. Foi o governo que era comunista e ele ganhou para ser presidente da República, e porque ele ganhou, ele estava lá no poder comandando, aí ele abriu as portas para que o comunismo entrasse e tomasse as terras dos fazendeiros, tomasse as empresas, como por exemplo aquelas fábricas de petróleo, né, petrolífera, que ainda não era da Petrobras. Eles queriam tomar para ser tudo do governo. As casas do povo, quem tivesse mais de 2 casas de aluguel, o regime comunista queria que as casas ficassem para os inquilinos, entendeu? Como se o governo do Brasil fosse igual ao governo de Cuba e igual os governos comunistas de outros países. Então, assim, o erro que eles praticam, eles botam a culpa nos outros. Por isso que é bom a gente esclarecer por isso. Porque existe hipocrisia, né, para dizer que eles fizeram uma coisa quando na verdade não foram eles que fizeram aquilo. Como no caso da liberdade religiosa, né? Dizem que foi eles que fizeram, mas na verdade a liberdade religiosa já existia. A marcha da família com Deus pela liberdade aconteceu para evitar que o governo comunista implantasse aquele regime. Mas aí eu fico perguntando, e hoje, se o governo do PT, se ele ganhar, seria como aconteceu, né, no governo de João Goulart, que ele era comunista, aí depois que ele estava no governo, ele começou a implantar um regime que iria tomar as empresas dos empresários ricos. Os empresários iam ser empregados do governo. Por isso, eu fui entender melhor a situação daqueles empresários, como o Luciano Hang, que no grupo lá dos empresários, que só tinha empresário famoso. Então eu me coloquei no lugar deles. Mas por que esse camarada foi falar assim, que seria melhor que Lula não ganhasse? Porque eles já sabiam o seguinte, que da mesma forma como João Goulart queria tomar as terras dos fazendeiros e as empresas, né, petrolíferas para tudo para o governo e as fábricas dos empresários, da mesma forma ele imaginou que poderia acontecer com eles se o governo do PT tiver força e implantar aquele mesmo regime que acontece lá em Cuba, em que os empresários não são donos de suas empresas e que os fazendeiros não são donos de suas terras. Quem manda é o governo. Lá é assim. Por quê? Porque se o PT está imitando a bandeira do comunismo, né, que lá é vermelha com estrelinha, o PT está imitando. O PSOL imita a bandeira
parece que é de Cuba ou é da China. Que é a mesma coisa. Aquela foicezinha está imitando. Quer dizer, se está imitando uma bandeira, se está imitando um partido, que lá também tem um partido dos trabalhadores. Quando está no poder, vai querer imitar também o sistema ditatorial, o sistema que não é democrático. Então, na cabeça deles, que se o comunismo entrar mesmo forte, eles iriam perder tudo. Coloque-se no lugar dele. Você é um empresário, você é um fazendeiro que tem uma fazenda, não sei quantos alqueires, cheia de gado. Você é o dono e tem seus empregados ali. Se o comunismo entrar, meu querido, você vai perder tudo, vai ficar tudo para o governo. E outra coisa, a religião lá, no comunismo, é uma só. E essa uma só, quem só pode adorar ele. Se adorar outro Deus, aí é crime e vai morto. Outra coisa, quem usa esses cabelos Rastafari, quem usa esses cabelos todos trapados diferentes aí, não vai, se o regime comunista entrar mesmo, o regime que a bandeira vermelha do PT apoia, você não vai poder cortar o seu cabelo do jeito que você quer, não. O regime comunista lá, na Coreia do Norte comunista, que a bandeira é igual a do PT, se fizer um corte de cabelo diferente do que está determinado lá pelo regime ditatorial, aí você vai preso, entendeu? Não pode. E o barbeiro perde o emprego. Porque o regime é esse, que até o corte de cabelo, quem determina é o governo lá. Entendeu? Então a coisa lá não é fácil assim, que nem você está pensando que vai ser igualdade para todo mundo. Que o PT defende aqui, o mesmo regime, é o mesmo que o presidente lá da Venezuela está, né, governando. É o mesmo regime. Aí o povo fala que aqui no Brasil que o povo está passando fome, que não sei quantas mil pessoas está passando fome, que não tem o que comer. O pessoal lá da Venezuela, cujo regime é o mesmo daqui do PT, está saindo tudo de lá e fugindo para cá. O Hélio disse que aqui o povo está passando fome, que está morrendo na miséria. Por que eles vêm para cá? E chega aqui é bem recebido, que nem eu vi na internet, né? O exército brasileiro fazendo aquelas casas, né, recebendo o povo, dando comida, ajeitando os documentos. Por que eles vêm para cá? Não está dizendo que aqui é o lugar da fome? E outra coisa é você pesquisar e ver que lá nos países que esse regime entrou, não é bem assim como eles estão prometendo aqui. Eles estão prometendo aqui 1001 maravilhas até entrar. É como você vai pegar a galinha, né? Se promete que vai fazer isso, que vai ser tudo igual, que vai ser bom para o trabalhador, e que todo mundo vai ganhar emprego, que vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo, que vai ter empréstimo. Maravilha! É jogando milho para a galinha fechar. Depois que tiver no governo, aí vai fazer igual o João Goulart lá, né? Que só queria entrar. Depois que entrou, aí abriu as portas para o comunismo. A liberdade para votar é a liberdade de cada um. Cada um vota em quem quiser, mas sabendo em quem está votando e não ser enganado. Porque eu já votei em Dilma, já votei de Lula, mas depois, meu amigo, que eu fiquei sabendo da situação, de como eles roubaram a Petrobras e disse que não roubou, de como eles usaram de falcatrua, né, para roubar o Brasil e depois disse que não roubou, e como eles estão prendendo gente inocente e soltando os culpados. Aí me doeu na consciência. Eu falei, não, eu sei dessas coisas. Eu preciso falar isso para meus amigos, preciso falar isso para meus parentes, preciso falar isso para meus filhos, para meus netos. Eu não estou encabestando eles para falar, não, você tem que votar no outro partido. Não, cada um vote, mas vote sabendo. Porque na hora que o comunismo entrar, não dizer assim, ó, tá vendo, você sabia e não nos avisou. Eu sei que tem muita gente aí que não está sabendo disso. Inclusive hoje mesmo eu mandei um texto lá para um colega meu, e ele falou, rapaz, eu não sabia desse negócio, dessa PL 122. Eu não sabia que foi assim não. Mas era. A PL 122 ia mandar prender pastores e padres que se não fizesse o casamento gay. E aí ele sai dizendo que não estão prejudicando os evangélicos, que é bonzinho para os evangélicos.
como muitos aí, eu vi muitas pessoas falando que essa pandemia foi enviada pela China comunista para poder desestabilizar o mundo. Aí eu não acreditei muito não, mas diante de fatos que aconteceram, como o regime do comunista na Venezuela ganhou, o partido lá de Donald Trump nos Estados Unidos perdeu, Trump perdeu a reeleição por causa da pandemia, e muitos outros partidos entraram devido ao fato de ser desestabilizado pela pandemia. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre os países comunistas que apoiam o regime, que só na América, só aqui na América do nosso continente, América do Sul, aí eu fui fazer a conta, são cerca de 8 países, aliás 12 países no nosso continente aqui da América do Sul, e 8 já aderiram ao Partido Comunista, que apoia o comunismo. Aí eu fiquei pensando assim, será que o Brasil vai ser governado também? Porque de 12, 8 já foi governado, já foi tomado, entendeu? E olha que alguns foi com eleições fraudadas. Que nem na Venezuela, por exemplo, dizem que lá houve fraude nas eleições. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, será que no Brasil vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses outros 8 países lá? Porque o Brasil está cercado. Porque eles são unidos, entendeu? Quando um está com problema, o outro vai lá e ajuda, como o Brasil ajudava Cuba, né? Que os médicos de lá vinham para aqui para enviar dinheiro para Cuba, porque o médico ganhava o salário, mas mais da metade ia tudo para o governo lá, para ajudar o governo lá. Eles são unidos. Quando um está na pior, o outro vai lá e ajuda. Então o Brasil está cercado. Eu fiquei pensando, será que vai entrar? Será que o exército vai deixar? Só que o exército não pode, se o governo da bandeira vermelha comunista entrar, o exército não pode intervir como aconteceu lá no governo de João Goulart, porque o Brasil ele tem um tratado assinado, né, na ONU, que tem que obedecer à democracia. Então se o presidente entrar devidamente eleito pelo povo, o exército tem que respeitar. O presidente atual tem que passar a faixa, porque tem um tratado, um acordo na ONU, que eles têm que respeitar a democracia, entendeu? Sob pena dos outros países, né, também vir e intervir. O exército de outros países pode vir e intervir, falando, não, você tem que obedecer como está na Constituição, a democracia, que o país que foi eleito pela vontade do povo, se a maioria votar no candidato da bandeira vermelha, comunista, né, o exército tem que obedecer e tem que aceitar, porque foi a vontade do povo. Por isso que o seu voto é importante, por isso. Porque quem está colocando o presidente lá é o povo, entendeu? Agora, se o povo exigir o exército para tirar, aí o exército vai e tira. Mas isso aí teria que fazer um plebiscito, teria que fazer como a marcha da família com Deus pela liberdade, como aconteceu no governo de João Goulart, né? A marcha do povo pela liberdade. Aí o exército vai lá e bota todo mundo para correr. Mas se o povo exigir, porque quem manda na nação é o povo, quem manda é o povo. Então se for realmente, se o povo escolher o comunismo, então o comunismo vai entrar, como entrou na Venezuela, como entrou em Cuba, como entrou na Nicarágua, né? Peru e os países aí, que já está sendo cercado, porque o povo votou. O povo foi enganado, eles prometeram mundos e fundos, prometeu maravilhas, o povo votou, aí agora eles entraram. E para sair, meu querido, aí tem que ser mesmo as Forças Armadas. Mas se as Forças Armadas entrar, vai dizer que foi golpe. Então, a responsabilidade está em quem vota, para depois não dizer que entrou e aí o exército teve que fazer um golpe para poder tirar. E outra coisa, as igrejas não podem obrigar o povo a votar no partido que eles não querem. Porque seria igual o voto de cabresto. Fala assim, ó, se você não votar em tal candidato, você vai ser expulso da igreja. Não pode, ele não pode fazer isso, porque isso aí é voto de cabresto, coronelismo. Isso aí era coisa do passado, entendeu? O voto de cabresto era assim, quando, por exemplo, uma prefeitura tinha, vamos lá dizer assim, 200 funcionários. Aí o que ela falava assim, ó, vocês vão ter que votar no nosso candidato, porque senão vocês vão perder o emprego. Não pode falar isso. Isso aí é coisa do passado, já virou
é lei hoje, é proibido. Dava o nome de voto de cabresto. Aí, por causa do voto de cabresto, o voto era aberto pelo seguinte, porque era permitido o voto de cabresto. O coronel fazendeiro lá falou assim, ó, todos os empregados meus aqui da minha fazenda já vão levar a ficha aqui, ó, preenchida. Chega lá, você é só colocar na urna e trazer o comprovante de que vocês votaram no candidato que eu mandei. Era o voto de cabresto. Mas aí quando se proibiu o voto de cabresto, aí o voto passou a ser oculto, quer dizer, escondido, para ninguém saber. Então é por isso que hoje não pode votar e depois receber um papelzinho lá, como se fosse uma notinha fiscal, provando que você votou em tal candidato. Não pode, por causa do voto de cabresto, que foi abolido, que hoje é crime. Não pode ter nenhuma comprovação de que você votou em tal candidato para receber algum benefício, porque o voto de cabresto hoje é crime. Isso ele pode orientar, pode explicar por que ele deve votar contra o comunismo. Ele deve dar uma instrução. Instruir é uma coisa, pedir cordialmente para votar, pedir voto para o candidato é legal. Agora você não pode falar assim, ó, se você não votar em tal candidato, eu vou te eliminar, eu vou te dispensar da empresa. Não pode, porque isso já é crime, isso é proibido. Não existe mais voto de cabresto no Brasil, e por isso não justifica mais que o voto seja secreto. Mas na nossa Constituição consta que o voto tem que ser secreto. Então você não pode chegar lá na urna e tirar uma foto. Por exemplo, se você vota num candidato, aí aparece a foto de outro, você não pode tirar uma foto para provar que o voto, que a urna foi fraudada, que a urna está fraudando. Você não pode fazer isso porque, pela lei, o voto tem que ser secreto. Só quem pode provar que você votou, você só pode provar para você mesmo. Entendeu? Agora, por outro lado, essa coisa do voto ser secreto abriu uma brecha. Seria complicado eu explicar isso aqui, porque daria a impressão que eu seria a favor do voto aberto. Mas mesmo mostrando que eu não sou a favor, que eu não estou pedindo para que o voto seja aberto, igual antigamente, mas eu posso falar a minha opinião e o que eu penso a respeito, porque até hoje a livre manifestação do pensamento, segundo a nossa Constituição, é permitida, né? A livre expressão do pensamento. Eu não estou apoiando e também não estou aconselhando que o voto seja aberto. Não estou aconselhando que o voto seja impresso. O que eu estou dizendo é que o voto secreto, que não pode ser comprovado, abriu uma brecha. Por que abriu uma brecha? Pelo seguinte, porque quando o voto foi determinado por lei que tinha que ser secreto, não havia a tecnologia que existe hoje. Por exemplo, as urnas que nós votamos hoje são confiáveis. O ministério também lá é confiável. Eu confio no presidente Alexandre de Moraes, que está tomando conta lá do processo. Eu acho que ele não ia permitir que isso fizesse. Mas segundo as tecnologias que nós temos hoje, se alguém quiser fazer uma urna eletrônica que seja controlada por controle remoto e fraudar o voto, hoje existe tecnologia para isso. As nossas urnas são confiáveis, mas existe tecnologia para se fraudar urna. Você quer ver, por exemplo, a sua televisão, mesmo que ela não tenha internet, mesmo que ela não tenha Wi-Fi, você consegue mudar o canal, ligar ela pelo controle remoto? Consegue. Você consegue mudar os canais por controle remoto? Consegue. Por exemplo, se você está com o celular aqui assistindo um filme, e no seu celular tem Wi-Fi, e na sua televisão se tiver Wi-Fi, do seu celular você joga o filme que estiver passando no seu celular para passar lá, mesmo que não tenha nenhum fio ligado. É como se fosse um Bluetooth. Mesmo se você conectar o aparelho no computador, você envia por meio do Bluetooth uma imagem de um aparelho para outro, mesmo sem ter nenhum fio ligado. Porque eles estão dizendo por aí que não há perigo de se fraudar a urna eletrônica, porque ela não é conectada
na internet. Ela não é conectada com fio. Então não existe o perigo de uma pessoa de lá do Rio de Janeiro fraudar uma urna de lá daqui, né? Agora, por exemplo, se uma pessoa tiver conectada na internet, se a urna tiver um chip, como um chip no celular, né, que puder conectar através de Bluetooth ou Wi-Fi, ou se puder conectar um controle remoto, né, numa urna, assim como você liga a televisão com controle remoto, você pode também ligar, fazer um código de fonte para ligar a urna através de um controle remoto, ligar ou desligar, como agora tem como é que fala, esse processo aí avançado, né? Muita coisa você pode fazer através de controle remoto. Quando eu tinha a página de internet, eu tomei um curso de programação, que havia várias linguagens de programação, o JavaScript, o HTML e outros mais lá que eu já tenho esquecido, que hoje não tem mais por causa dessas facilidades do YouTube e Facebook. Mas quando eu tinha, era eu mesmo que fazia a página, e tinha lá um contador de visitas que já vinha o código pronto, o código de fonte já vinha pronto. Então aquele código de fonte ali, toda vez que uma pessoa entrava na minha página, aquele código de fonte, marcador de visita, ele marcava, né? É a mesma coisa, quando você coloca um vídeo no YouTube, tem lá um contador de visitas que toda vez que uma pessoa assiste aquele vídeo que você enviou, aí o contador, ele roda e vai contando quantas pessoas viu o seu arquivo. Aí na urna eletrônica, se eles quiserem implantar um código de fonte por meio dessa linguagem de programação moderna que existe hoje, para a pessoa ligar e desligar com o controle remoto, ou então movimentar aquele contador de votos como contador de visitas da página do YouTube, se conseguir fazer um controle remoto daquele, do mesmo jeito que você liga a TV, é possível se fazer isso mediante as tecnologias que existem hoje. Eu estou dizendo que existe tecnologia que possibilita isso. Não estou dizendo que as nossas urnas sejam com esse recurso de controle remoto que alguém pode chegar e mudar. Mas já aconteceu aí casos de pessoas falar que votou em um candidato, mas aí o voto saiu para outro. Porque o código-fonte que está ali na urna eletrônica é comparável com o código-fonte que está no computador, que está no celular, que está no notebook ou no tablet. Os códigos-fonte ali do sistema operacional é a mesma coisa do código de fonte de um contador de visita lá do YouTube. Não é a mesma coisa, mas é similar, entendeu? Parecido. Eu não sei, não posso afirmar que os códigos de fonte que estão nas urnas sejam exatamente como os códigos de fonte dos contadores de visita do YouTube, do Facebook e tal. Mas o que eu estou dizendo é que existe tecnologia para se fazer uma urna eletrônica controlada por controle remoto, mediante lá um aplicativo, seja lá como for, que seja parecido com esse que está no celular, e que você tem aplicativos ali, por exemplo, no Facebook, por exemplo, você pode bloquear uma pessoa para não ver suas imagens, né? Você pode, se por exemplo, você está no YouTube, você pode bloquear uma pessoa que você não gosta muito, não quer que ela comente no seu YouTube. Você pode chegar lá e bloquear ela por causa que você tem o controle, né? Você tem a senha. Então, se é possível você bloquear uma pessoa no celular, no WhatsApp, para não ver, você pode ter também você tem também uma tecnologia para se fazer uma urna para você bloquear quem digitar tal número. Aquele número ali está bloqueado. Você digitou, mas ele não vai aparecer. Então, pelo amor de Deus, não vai insinuar que eu estou dizendo que as urnas nossas têm esse projeto. Eu estou dizendo que existe essa possibilidade. Mas por causa
do exército que está lá em cima vigiando, eles não vão fazer isso porque eles não é doido. Porque se o exército descobrir, aí vai ser um escândalo tremendo. Mas eu estou falando que existe essa possibilidade de, através de fraude nas urnas, como muitos aí estão reclamando que houve fraude nas urnas, na Venezuela, como, né, e em outros países, existe a possibilidade de se fazer um código de fonte movido a controle remoto, em que se possa bloquear a pessoa que ele querer. Como também pode se fazer um código de fonte para a cada 10 minutos ele liberar e a cada 10 minutos ele bloquear, entendeu? Porque a linguagem JavaScript é uma linguagem muito avançada e possibilita muitos recursos. Não é? Eu tenho visto que, por causa dos direitos autorais da música, eles bloqueiam em vários outros países, que lá nos outros países não pode ver o meu vídeo, e eles determinam em qual país pode ouvir e qual país pode ser visto o meu vídeo. Por quê? Por causa do código de fonte que tem recurso para isso. Então, se pode fazer no computador, se pode fazer no celular, por que não poderia fazer também no código de fonte de urna eletrônica? Então, de novo, repito, eu não estou dizendo com isso que as nossas urnas não são conversas, porque são. Mas eu estou dizendo que existe tecnologia para fazer urnas que fraudam. A Bíblia, ela fala que o governo mundial vai acontecer, ou queira ou não queira. Na Bíblia fala que vai haver um governo mundial em que haverá uma só moeda, uma só religião e um só governo. E as coisas já estão se encaminhando para isso aí. E uma coisa eu lhe digo, assim como a pandemia, muitas pessoas dizem que foi provocada para desestabilizar os governos, daqui para frente, meu querido, você pode esperar que vai vir coisas até pior do que a pandemia, até pior do que essas guerras que está acontecendo lá na Ucrânia, provocada para desestabilizar as economias dos países, justamente para desestabilizar os governantes. E aí outro candidato que tem uma eloquência boa para oferecer maravilhas, chegar e entrar no poder. E se não entrar através do voto popular, fique de olho, porque existe a possibilidade de se fazer uma urna eletrônica com código de fonte controlado por controle remoto. Não existe prova, eu não tenho provas, não sei de nenhuma que está acontecendo. Não posso julgar, dizer que já tem. O que eu estou dizendo é que existe tecnologia para isso. Porque nós vemos todos os dias aí que você pode ser bloqueado no seu celular, no WhatsApp, você pode ser bloqueado. Entendeu? Então, se pode ser no computador, pode ser também nas urnas eletrônicas. Todo país, para que haja desenvolvimento e para que os governantes façam a vontade do povo, precisa de direita e esquerda. Precisa de oposição, entendeu? Assim como nós precisamos da mão direita e da mão esquerda, assim, num país democrático, precisa haver os candidatos da direita e os candidatos da esquerda. Todos dois são bem-vindos. Eu falo isso porque a experiência política que eu já vivi e a experiência de outros países que não são democráticos, que têm um governo só, mostra claramente que se não houver uma oposição, né, de esquerda para poder obrigar a direita a trabalhar direitinho e fazer a vontade do povo, ele se acomoda. Então é necessário que tenha um partido de direita e um partido de esquerda, porque se deixar um único
governo é como você deixar uma única empresa, por exemplo, você tem numa cidade uma única empresa de ônibus coletivo. O que que acontece? Ela sabendo que só tem ela, e todo mundo é obrigado a esperar ela lá, então ela vai passar, o ônibus vai passar a hora que ele bem querer. Mas se tiver a concorrência, aí ela fala, não, eu vou logo lá, porque senão o concorrente vai e toma. A mesma coisa é na política, entendeu? Tem que ter a oposição, tem que ter a concorrência, que é para um estimular o outro, forçar o outro fazer mais, fazer melhor. Cada um querer fazer melhor do que o outro. E aí o benefício são para todos. Mas nós precisamos também ficar atentos, porque nos países que usam a bandeira vermelha comunista, a situação lá não é como eles prometeram antes de ganhar a eleição, entendeu? Eles prometem maravilhas antes de ganhar, mas depois que ganha, aí não é como aconteceu, como nós vemos na Venezuela e em outros países que é de regime comunista. Que os candidatos do partido do PT comunista, ele não é comunista. Eles não estão aplicando o regime comunista no Brasil. Que fique bem claro. Mesmo porque eles não podem. Se eles entrarem no governo e começar a fazer projetos e introduzir coisas que é de regime comunista, eles vão se dar mal. Primeiro porque na próxima eleição o povo vai tirar. E segundo porque na nossa Constituição está falando que tem que ser democracia. Então eles não podem entrar dizendo, usando a bandeira vermelha do comunista, mas dizendo que seriam a favor da democracia. Porque se eles enganar o povo, na próxima eleição, aí o povo já não vai votar mais. Que nem aconteceu no governo de Lula e Dilma. Durante muito tempo, não havia uma ditadura como é na Venezuela, não havia uma ditadura como é no Partido Comunista, embora eles defendam o comunismo. O perigo que existe é que quando eles estiverem lá dentro com o poder na mão, eles possam abrir as portas para que os partidos comunistas entrem. Porque, como eu falei, só que no nosso continente, da América do Sul, de 12, 8 países já foram dominados por partidos favoráveis ao comunismo. 12. De 12 para 8 só ficaram 4. Então o resto do Brasil e mais alguns outros países aí que possivelmente, se em época de eleição vier outra pandemia para desestabilizar os governos, é possível que outros países também percam para o regime ditador do comunista. E para finalizar, eu só queria dizer o seguinte, que isso que eu estou falando aqui não é uma campanha para você votar em partido A ou partido B. O que eu falei aqui é um alerta, é uma aula mostrando uma realidade que muitas pessoas não sabiam, e se sabiam estão esquecidos, não é? Porque, como eu falei, os motivos porque eu não voto mais no Partido dos Trabalhadores, porque eu fui enganado uma vez, né? Eu falei que se eu fui enganado a primeira vez, a culpa é de quem me enganou. Mas se sabendo que eles me enganaram, prometeram
a sede para o estúdio comunitário dos fotógrafos da Astrefoc e não cumpriram com o que prometeu, na nossa mente fica a suspeita de que o que os outros lá estão prometendo também, eles não vão cumprir. Também eu falei por que o voto é secreto, é porque está na lei. A lei da nossa Constituição fala que o voto tem que ser secreto por causa do voto do coronelismo, por causa do voto de cabresto que havia antigamente. E mesmo hoje não havendo o voto de cabresto, recordando, o voto ainda continua sendo secreto, mesmo que não tem mais necessidade. E por isso eu falei que o fato dele ser secreto e você não poder provar que votou num candidato, mas apareceu outro, abriu uma brecha para, se por acaso alguém quiser fazer um código de fonte controlado por controle remoto, para de outra sala ele mesmo botar o tanto de voto que ele quiser para o candidato, hoje em dia, né, a nossa informática, a nossa tecnologia tem condição de fazer isso. Né? Eu falei que você pode ligar sua televisão com controle remoto, mesmo que ela não esteja conectada na internet. E mesmo que ela não esteja conectada pelo fio de internet, tem a Wi-Fi, né, que você sabe que tem o Bluetooth e tem o controle remoto. E tem mais coisa. A urna eletrônica do nosso país, ela é vigiada e por isso não existe a possibilidade de fraude, porque está sendo vigiada por muitas pessoas lá, como nós sabemos, né? Mas a urna eletrônica pode, se alguém quiser, pode fazer um código de fonte controlado por controle remoto. Eu falei também sobre o voto de cabresto, que hoje as igrejas não podem obrigar os seus membros de votar em candidato A ou candidato B. O voto é secreto e o voto é indispensável. Mas pode orientar e explicar o perigo que é se o comunismo entrar como entrou na Venezuela. Eu falei que a bandeira do PT ela é vermelha. Eu podia fazer uma brincadeira dizendo assim, que os candidatos que usam a bandeira vermelha parecem com aqueles torcedores do Flamengo que estão com a camisa vermelha do Flamengo, mas estão torcendo para o Corinthians. Por quê? Porque eles estão usando a bandeira vermelha e defendendo o regime comunista, mas estão dizendo que apoiam a democracia do Brasil, que a bandeira é verde. Eu falei também que a carta pública ao povo evangélico que Lula mostrou, ele puxou a sardinha para o seu lado quando disse que foi ele que fez a lei de liberdade religiosa, mas não foi. A lei de liberdade religiosa, ela já existia na nossa Constituição. O que ele fez foi só obedecer e fazer o que a lei já determinava, né? Eu falei também que o povo evangélico foi prejudicado pelo PT, mas o partido PT diz que nunca perseguiu o povo evangélico, mas naquela PL 122, que criminaliza a homofobia, tinha um parágrafo que condenaria os padres e condenaria os pastores evangélicos se um casal de gay entrasse lá na igreja ou no pátio da igreja e ficasse namorando ali, homem beijando homem, mulher beijando mulher, e os pastores fossem reclamar. Seria visto como homofóbicos e enquadrado na lei contra a homofobia. Só que a bancada evangélica no Congresso jogou duro e foi lá e obrigou eles a cumprir o que determina na nossa Constituição o direito de culto, o direito de liberdade religiosa e o direito de laicidade. Agradeço a todos, né, que ouviram até o final. Desejar a todos vocês que o Espírito Santo, que aquela pombinha branca, esteja trazendo a paz para todos nessas eleições. Que se Lula ganhar, que haja paz.
se Bolsonaro ganhar, que haja paz e não haja confusão, né? E que Deus possa ser o governante máximo desse nosso Brasil. Lembrando que Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, que nem guerras, fome, né, peste, guerras em vários lugares, doenças, terremotos, furacões, lembrai-vos que a vossa redenção está próxima. Erguei-vos a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quer dizer, a vinda de Jesus para estabelecer o milênio aqui na Terra, aonde todos nós vamos ser filhos de Deus e herdeiros da Terra, está próximo. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.